Pessoal, como vocês estão? Vamos dar uma retomada ao módulo 4, sobre os estados físicos da matéria. Primeiramente, o que é matéria? Matéria é tudo que possui uma massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, um volume. Então, um exemplo dessa caneca. Ela tem uma massa que eu posso determinar através do uso de uma balança e ela ocupa este espaço aqui onde ela está localizada, certo? A partir do momento que eu tenho um objeto ou um corpo que apresenta uma massa e ele possui um volume, eu falo que ele é formado por matéria. E quais são os estados físicos da matéria? O sólido, o líquido e o gasoso, tá? Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer matéria é formado por esses três estados. O que seria o estado sólido? No estado sólido, as moléculas que formam uma determinada matéria, elas estão muito unidas, muito juntas. E aí, ele vai apresentar um formato e um volume definido. Então, por exemplo, este barquinho. Vocês têm esse barquinho, estão vendo ele? Ele apresenta formatos bem distintos que vocês conseguem identificar ele muito bem, Consigo dar formas a ele e ele ter um formato, apresentar um formato. Então, esse barquinho, ele tem um formato e um volume, ocupando esse espaço, muito bem definidos. No estado líquido mais tradicional que a gente tem é a água. Já no estado líquido, eu passo a ter um volume definido, ou seja, 200 ml, 100 ml, eu tenho o que ela está ocupando, mas eu não tenho um formato definido, O formato que a água está adquirindo é o formato do copinho. Eu tenho o volume que ela ocupa. Se eu esparramar ela aqui, ela vai apresentar os mesmos 200 ml. Ela vai até um certo ponto e para. Então, as moléculas dela não estão tão juntinhas como no estado sólido. Elas estão mais separadinhas. Elas ficam mais soltas, E eu consigo pegar esse líquido e dar um formato a ele, devido à questão do potinho onde ele está colocado. Um outro exemplo também, eu tenho esse suquinho aqui. Nesse suquinho, eu tenho ele dentro de um pacotinho. Esse pacotinho dá o formato para esse líquido. Ele vai ter um volume definido, 200 ml, como eu falei, 100 ml, o que seja. Mas, se eu abrir o saquinho, ele vai dar uma esparramada até um certo ponto e vai parar. Ele perde esse formato aqui, mas ele não se dispersa totalmente. Ele vai até um ponto e depois para de esparramar. Então, no líquido, essas moléculas, elas são o quê? Mais soltas, E no gasoso? No gasoso, então, eu passo a ter o quê? Moléculas muito soltas, muito esparramadas. Ou seja, não tenho nem formato e nem volume definido. Então, o exemplo que eu estou dando para vocês é deste saquinho aqui com ar dentro. Então, eu precisei soprar, este saco capturou o ar, E aí, o que acontece? Ele fica aprisionado aqui dentro. Mas, se eu abrir este saco, esse ar se espalha, ele se solta totalmente no ambiente, Ou seja, as moléculas dele vão se soltar, vão se esparramar por várias partes. Então, eu passo no estado gasoso a não ter volumes definidos e nem formatos definidos. Ele só está capturado aqui dentro. Se eu fizer um fulaninho, ele já vai embora e se espalha, tá? Então, os três estados físicos são esses: sólido, líquido e gasoso. Observando, voltando à água. A água, ela está no estado líquido. Mas o potinho em qual está essa água, ele está no estado sólido,
né? Vocês vejam que ele tem um formato definido, eu consigo apalpar bem, eu consigo tocar bem, né? Ele ocupa um espaço, então ele está no estado sólido. A mesma coisa o saquinho aqui. O suquinho, ele está dentro do saquinho. O saquinho, ele vai estar no estado sólido. Então, se eu me referir ao saquinho, eu estou me referindo ao estado sólido. Mas se eu me referir ao suco, eu estou me referindo ao estado líquido. Então, eu tenho dois corpos aqui que são formados, né, por elementos diferentes e que estão em estados diferentes. O gasoso a mesma coisa. Neste saquinho que eu tenho aqui, eu tenho o saquinho no estado sólido e o ar que está aqui dentro no estado gasoso. Aquela brincadeirinha que vocês adoram, né? Estourar o saquinho e o ar se esparrama todo, tá? E esse ar ele vai escapar pela fenda que tiver no saquinho. Então, esses são os três estados físicos da matéria: sólido, o líquido e o gasoso. Uma coisa bem legal que a gente vai ver no módulo 5 são as mudanças desses estados, né? Então, a gente tem elementos que podem passar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, e do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido. Também temos elementos que podem ir do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Essas são as mudanças de estados físicos que a gente vai ver no módulo 5, através de um esquema muito facinho de entender, que vocês vão perceber como a matéria ela pode se transformar através de um elemento essencial que faz a mudança desses estados físicos. Então, para a revisão dessa aula, da aula 4, ficamos com estas informações e se tiverem alguma dúvida, é só me chamarem. Beijos para todos. Prontinho, ela está aqui dentro, né? Vai ficar um tempinho aqui e depois a gente vai ver o que vai acontecer com essa água.